Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilhe nossos vídeos. E o principal, dá aquele like, porque assim o YouTube vai recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. E o nosso canal vai ter aquele crescimento graças à sua ajuda, graças à sua participação, à sua interatividade. Então, hoje nós estamos aí no domingo e mais uma vez são poucas as notícias do Botafogo, né? Tem muitas notícias aleatórias, mas sobre o Botafogo propriamente dito, são poucas as notícias. E uma dessas notícias que nós vamos comentar é sobre o Matheus Nascimento, que há uma possibilidade de uma negociação futura, um futuro muito próximo. Também vamos conversar um pouco sobre o Damian Soares. E eu acho que o nosso vídeo hoje vai ser bem mais rápido, porque na realidade não temos muitos assuntos. Bom, então vamos lá, Matheus Nascimento. Bom, o Matheus Nascimento é o jogador que surgiu como surgiu aquele Luiz Henrique. O Luiz Henrique, por sinal, é sobrinho de um grande amigo botafoguense, muito conhecido nas redes sociais, o seu Zezinho, meu amigo, lá de Copacabana. Fala, Zezinho, um grande abraço. Fala pro seu filho para ele não ficar te maltratando muito não, tu vai ter um infarto aí, hein, Zezinho? Teu filho te zoa muito, né? Um grande personagem das mídias sociais. São todos os vídeos muito bem bolados, muito bem feitos. Pô, gosto muito dos vídeos, hein, Zezinho? Fica tranquilo. Deca, Marquinho, tudo da mesma família, que são tios do Luiz Henrique, que surgiu no Botafogo, né? Parece que foi, depois do Matheus Nascimento, a última grande revelação do futebol. E diferente do Matheus Nascimento, o Luiz Henrique era um jogador impetuoso, ele era entrão, ele era realmente participativo, ele fazia gols e ele participava. Na seleção de base, ele chegou a ser recordista de gols. No sub-20, sub-19, ele chegou a ter mais gols do que jogos. Era um jogador muito promissor e acabou dando errado por causa de má gestão e também de uma queda assim no seu rendimento extracampo, né? No seu rendimento extracampo. Então ele acabou tendo dificuldade, se transferiu para o Atlético Paranaense. O Botafogo não tinha aquele dinheiro, né, para manter jogadores. Era um passado muito triste do Botafogo, perdemos muitos jogadores e o Luiz Henrique acabou indo para o Atlético Paranaense e de lá foi para outras praças e não se deu bem. E o Matheus Nascimento, diferentemente, é um jogador mais técnico, porém é um jogador muito passivo, muito passivo. Ele não tem maldade, ele não tem aquela gana, entendeu? Ele, se você repara os jogos, se você é uma pessoa que costuma reparar nas atuações dos jogadores, você vê que dificilmente o Matheus Nascimento faz uma falta num zagueiro. Num escanteio ele não empurra o zagueiro. Quando ele vai dar o combate, ele não dá aquela chegada mais dura no zagueiro. Ele é aquele jogador romântico que só quer jogar bola, acha que ele entende que o futebol é só bola, entendeu? Não tem a parte física, não tem aquela parte de contato, né? Então ele deixa a desejar nisso e eu acho que isso atrapalha muito. Eu, quando vejo jogos do Botafogo, eu vejo inclusive com a minha esposa. E a minha esposa sempre fica falando, vai entrar o Mateuzinho. Eu falo, rapaz, vai ser aquele chupa-sangue que vai ficar ali
eu chamo ele de songa-longa, carinhosamente, né? Não é pejorativo. Aqui não, a gente quer que o jogador dê certo. Quem não quer que o jogador dê certo, principalmente estando dentro do nosso clube, né? Como todos diziam, há uma joia rara que vai acontecer dentro do Botafogo, um jogador muito promissor. E o Matheus Nascimento, infelizmente, ele não deu certo. E há uma possibilidade dele ter a sua transferência ou para a Major League, né, dos Estados Unidos, ou para a Liga Europeia, lá, as ligas europeias. Bom, aí vai depender dele somente. Eu, como eu já falei muito tempo comentando com os amigos, se eu fosse ele, eu já teria ido embora. Não adianta, por quê? Porque ele só vai desvalorizar. Ele só vai desvalorizar. E num futuro próximo ele vai ser negociado com certeza. Se eu fosse ele, eu aproveitava a oportunidade. Não está tendo oportunidade no Botafogo e não vai ter. Ok? Pode ser que tenha, eu vou explicar por quê. Pode ser que tenha, porque no futebol brasileiro é sempre assim. Até na seleção. Você vê que o cara convoca a seleção, ele convoca justamente aqueles jogadores que ele sabe que tem que valorizar dentro dos seus clubes, porque tem um interesse de determinado empresário, então eles são convocados. Porque tem jogadores que não têm a mínima chance ali dentro da seleção brasileira. E o Matheus Nascimento, talvez por uma pressão interna, ele comece a ganhar aí um espaço no Campeonato Carioca. Eu acredito que isso aconteça. E se isso acontecer, eu vou ficar feliz por um lado, porque ele terá oportunidade, mas por outro, eu vou ficar triste. Por quê? Porque vai provar que o futebol continua o mesmo. E que o Botafogo, fora de campo, está sendo maravilhoso o trabalho da SAF, mas dentro de campo vai atender aos caprichos, né, dos empresários. E isso eu tenho até um projeto para o Botafogo dentro da minha cabeça, né, que acabaria com a presença desses empresários dentro do Botafogo. Isso é o maior câncer que tem dentro de um clube, é aquela quantidade de empresários que impõem jogadores ao clube em troca de outros. Então, o Matheus Nascimento pode ser que tenha aí espaço. O outro jogador que nós vamos comentar é o Damian Dias, né? Damian Soares, aliás, Damian Soares que chegou. Olha, veja bem, todo mundo está falando sobre as formas do jogador, que ele joga bem na defesa, que ele compõe bem ali a linha de meio campo. O que eu quero dizer para a torcida do Botafogo, dentro da minha entendimento, porque eu falo, aqui é Botafogo sem mimimi, não interessa se ele corre pela lateral direita, se ele vai para o centro, se ele vai... O que me importa é o jogador bem treinado e o time entendendo a filosofia do treinador. Então, o que eu falo sempre, qualquer jogador que tenha uma carreira feita na Europa, ao retornar ao futebol sul-americano, correto? Ele vai sobrar na turma. Ele vai sobrar. Porque ele vem com outras concepções táticas. Ele vem com outras funções. Ele vem entendendo. Ele tem um nível de comportamento também extracampo diferenciado. E ele vai sobrar, porque ele se cuida. Porque ele se cuida. Se ele não se cuidasse, se ele não fosse um jogador importante, ele não ficaria 8 anos no Getafe, na principal liga da Europa até pouco tempo, porque a Premier League ela veio crescendo de um tempo para cá. Anteriormente era sempre o quê? O futebol espanhol. Então eu acredito que esse jogador vai dar muitas alegrias, vai ensinar muito ao Matheus Ponte, né? Eles são do mesmo país, então vão conversar muito sobre posição, sobre posicionamento, sobre funções táticas. E eu acredito que vai ser muito bom para o Botafogo. Bom, esse é o nosso vídeo desse domingo. Lembrando a você que eu faço apenas um conteúdo por dia. E esse conteúdo, muitas vezes, ele atravessa a faixa dos 10 minutos. Mas eu gostaria que você tivesse paciência quanto a esse detalhe, ok? Assiste o vídeo todo, dá o seu like, correto? Se inscreve no canal, ativa os sininhos da notificação.
O meu nome é Celcinho e o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Um grande abraço, saudações alvinegras.